Olá, boa tarde já, boa noite. Vamos fazer alguns testes, esperando o pessoal ir entrando. Oi, Luri, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindas nessa live. A gente vai bater um papo bem gostoso sobre constelação familiar, sobre o que é um pouco as constelações familiares. Vamos navegar por esse mundo maravilhoso do Bert Hellinger, né, gente? Sejam bem-vindos, vão chegando, a gente ainda vai conversando algumas coisas para que o pessoal possa ir entrando. Sejam realmente muito bem-vindos, estou muito feliz de estar realizando essa primeira live dentro das constelações familiares. Eu sou terapeuta de florais de Bach, consteladora familiar, e fiz curso de facilitação em Barra de Axis. Mas a minha paixão é o Dr. Bach e o mestre Bert Hellinger, né? São dois grandes homens que nós tivemos o privilégio de receber aqui no planeta e trazer essas medicinas para a alma, para o espírito, para curar as nossas grandes dores que a gente acaba trazendo dentro do nosso sistema familiar. Eu trabalho com essas duas terapias, com os florais de Bach e com as constelações familiares em terapias sistêmicas individuais. Eu faço constelação familiar com representação, com grupos, e faço constelação familiar individual com bonecos. E sempre dou para os meus clientes florais, porque os florais ele tem um grande diferencial que o Bach encontrou nas flores, num trabalho sério, científico dentro da homeopatia, tá? Todas as questões emocionais de angústia, de medo, de pânico, de timidez, de submissão, de solidão, de introspecção, de raiva, de ódio. Então o Bach ele encontrou na natureza o que eu acredito que daqui uns 500 anos toda a medicina alopática psiquiátrica, daqui uns 500 anos a gente vai caminhar para essa medicina natural. E o Bach é o pioneiro, o Dr. Edward Bach ele é o pioneiro, ele deixou esse grande legado para nós através das flores poder atenuar todas as nossas dores emocionais. E eu agrego isso muito nos meus atendimentos de terapias sistêmicas individuais, até depois das constelações, antes das constelações, quando os meus clientes me procuram, eu sempre estou indicando o floral mais adequado para a pessoa poder encontrar alívio. E o floral tem uma coisa linda, né? O Dr. Bach e o mestre Bert, eles ressignificam a nossa dor, né? Esse é uma das coisas que eles têm muito em comum, né? Porque o floral, quando você toma, você tem que, se você tomar para timidez, você tem que, toda vez que pingar a gotinha, pensar, sabe, com energia, na coragem, no enfrentamento daquela situação, né? As moléculas das flores, elas vão entrando no corpo energético emocional da gente e vai começando a desbloquear aqueles medos, aqueles receios que a gente tem, né? Mas hoje nós vamos falar dos benefícios das constelações familiares. E é muito importante eu falar um pouco para vocês, bem resumidamente, quem é Bert Hellinger. Bert Hellinger ele era alemão, ele fez a passagem dele o ano passado,
o ano retrasado, não, perdão, o ano passado em novembro, o nosso mestre partiu e ele foi padre, ele fez teologia, ele se formou em pedagogia e participou, foi para a Segunda Guerra Mundial. Ele não era um seguidor da ideologia do Hitler, ele foi muito contrariado, tanto é que ele foi preso, ele ficou num campo de concentração. Ele sempre dizia que ele sobreviveu a tudo que ele passou para ele poder construir e desenvolver as constelações, porque ele foi um homem ímpar, um homem que ele viveu a vida dele em prol de ajudar a dor das famílias humanas. E como ele foi padre, ele conviveu muito de perto com a dor humana. E ele foi para a área da pedagogia. E ele foi transferido para a África do Sul, onde ele conviveu muito intimamente com a tribo dos Zulus. E os Zulus deixaram um grande ensinamento, que foi a primeira sacada que o Bert começou a ter em relação aos sistemas familiares. Quando uma família, numa tribo Zulu, havia uma briga entre as pessoas da família, os anciãos da tribo chamavam todas as pessoas da tribo, faziam uma fogueira e de noite os anciãos faziam com que essa família fizesse as pazes, porque eles sabiam que se eles ficassem brigados, excluídos, com ódio ou com mágoa, essa dor iria passar para a geração seguinte. Então o Bert, ele aprendeu muito com a ancestralidade das tribos Zulus, com a espiritualidade das tribos Zulus. Ele se encantou e ele começou a ir fazer outros cursos para começar a compreender e a navegar no grande universo que é a alma humana e nas dores da alma humana. Nisso, ele fez curso de psicodrama, ele fez curso de psicanálise, ele fez curso em constelação primal familiar, né? E ele se encantou, ele se apaixonou e começou a trabalhar, né, com as pessoas com as suas dificuldades familiares. E dentro de toda essa experiência, dentro dessas técnicas que ele aprendeu, que ele foi estudar, o Bert, na genialidade dele, no meu humilde modo de ver, ele pegou um pouco, sabe, do conhecimento, porque ele não se fixou em nenhuma técnica, mas ele pegou o que tinha de melhor nessas formações e ele foi construindo lentamente, com muito carinho, a constelação familiar. Ele descobriu no caminho dele que o que cura, o que nos cura é o amor. O amor é o grande remédio da alma. O amor transforma qualquer ser humano num ser humano melhor, num ser humano mais humano mesmo. Só que aonde estava a sacação dele na experiência com as constelações? Ele entendeu que só o amor, ele não sustenta as relações, nenhum tipo de relação. Por mais que eu ame desesperadamente o meu parceiro, a minha parceira, o meu pai, a minha mãe, né? Eu tenho um grande respeito, isso entra também nas relações profissionais, eu tenho um grande respeito dentro da minha equipe. Se eu não estiver vivendo dentro dessas 3 leis, dessas 3 ordens dos relacionamentos, do amor, a gente fatalmente vai ter discussões, vai ter briga, vai ter rompimentos, porque o amor, ele tem uma lei que governa ele. E essa lei, ela se subdivide em 3 grandes leis que o Bert, ele descobriu fazendo as constelações, que eram grupos de psicodrama com pessoas,
E ele começou com a representação da dor que acontecia com essas famílias, com uma determinada família que chegava lá, e as pessoas que estavam fazendo o psicodrama, elas participavam da dor e da história daquela família. E aí o Bert foi percebendo que o amor, ele se divide em 3 grandes leis: a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio, que é o dar e receber. Todo relacionamento, todo sentimento de amor, ele tem que ter pertencimento, ele tem que ter respeito na sua ordem hierárquica, e ele tem que ter um balanceamento, um equilíbrio entre o dar e receber das pessoas. Eu vou falar um pouquinho de cada lei dessa para que vocês possam começar a compreender a sacação e a genialidade do Bert Hellinger. Eu quero dizer para vocês que também vocês desculpem se acontecer alguma coisa, eu não estou ainda acostumada com esse aparato tecnológico, né? Eu sou de uma geração analógica, digitalizada, então a gente estamos aí tentando fazer o melhor para vocês, tá? Então, voltando à lei do pertencimento, o que o Bert percebeu? Ele percebeu que num sistema familiar, ninguém pode ser excluído por nenhum motivo. Nem se for, sabe, um parente que cometeu um assassinato, um parente homossexual, um parente difícil, um parente, sabe, que se suicidou. Ninguém, nada e ninguém pode ser excluído do sistema, tá? Porque aquela pessoa que vai ser esquecida, vai ser relegada, tá? Ela sente uma dor muito grande na alma, e todos aqueles que participaram desta família neste acontecimento com aquele indivíduo, fica uma marca emocional para todos. Antigamente, nas gerações passadas, havia-se muito preconceito em relação, sabe, ao suicídio, ao homossexualismo, a assassinato, a ter um filho especial com deficiência mental ou física, tá? Então as famílias não falavam. E geralmente a próxima geração, quando existia um parente com uma dessas características, esse parente geralmente era esquecido. Só que a geração seguinte, ela recebia de presente, através da ancestralidade e da ciência que hoje se chama epigenética, é uma ciência novíssima que está sendo estudado nas grandes universidades da Europa, dos Estados Unidos, e está sendo comprovado que nós não herdamos somente pele, cabelo, unha, cor dos olhos, nós herdamos dos nossos pais e do nosso pai e da nossa mãe tudo o que aconteceu na vida deles e na vida dos nossos avós e dos nossos avós. E isso fica registrado no nosso código genético. Então, estão sendo feitas grandes experiências maravilhosas. Eu vou contar um exemplo para vocês poderem entender melhor, tá? Quando houve, eu vou ficar indo e vindo, porque fica mais fácil para vocês poderem compreender a genialidade e as sacações do Bert. Que na época, o Bert sacou tudo isso, tá, pela ciência da fenomenologia. Ele não sacou isso pela epigenética, porque na época que ele descobriu as constelações, não existia essa ciência muito nova, tá? Então, o pessoal que participou da Segunda Guerra Mundial, os judeus, eles ficaram muito tempo passando muita fome, 2 anos, 3 anos dentro de campos de concentração. E aqueles que sobreviveram, eles ficaram muito tempo sem comer carboidratos. E eles desenvolveram um não desejo mais de ingerir carboidrato, de tanto que eles ficaram sem. Eles tinham muita vontade,
mas não tinha comida, né? Eles mal comiam, né? E os que sobreviveram, a geração seguinte dos filhos dessas pessoas, desses judeus, eles desenvolveram uma intolerância à glicose. Eles não suportavam comer glicose. Então, os judeus sofreram tanto no campo de concentração por não poder comer, que essa informação de dor, de falta, de fome ficou gravado na genética deles e isso passou para a geração seguinte. Porque começou a aparecer uma geração enorme de descendentes de judeus que não suportavam comer carboidratos. Tinha uma intolerância gigantesca a não comer nada que tivesse glicose. Antes dessa experiência com judeus, eles fizeram experiência com ratos em laboratório e eles deixaram os ratinhos ficar cheirando muito tempo o perfume, o aroma da flor de laranjeira. A geração seguinte dos ratinhos que nasceram, eles não suportavam sentir o cheiro da flor da laranjeira, porque foi tão sofrido para os ratinhos ficarem sentindo aquele cheiro, sabe, sendo imposto naquele sofrimento emocional do cheiro da flor de laranjeira, que a geração seguinte, ela dos ratinhos, eles tinham intolerância ao aroma da flor de laranjeira. Então a ciência está trazendo avanços fantásticos e está ajudando a trazer as constelações familiares à luz da ciência. Tirando, sabe, a questão de que muitas pessoas ficam pensando, sabe, que a constelação familiar é uma sessão, sabe, de espiritismo, com todo respeito a todas as religiões, tá? Com todos os respeito profundo. Mas acima de tudo, sabe, o Bert nunca colocou a religião nas constelações, porque ele estava desenvolvendo uma técnica e uma terapia breve para ajudar a curar a dor dos sistemas familiares. Então, voltando à lei do pertencimento para vocês entenderem melhor. Suponhamos que no nosso sistema tenha tido um tio que se suicidou. Isso, um tio-avô, isso naquela geração causou uma grande dor naquele sistema. E provavelmente esse tio, ele não pôde, sabe, ter um enterro digno, sabe? A igreja, infelizmente, naquela época, lá atrás, na geração dos nossos bisavós, a igreja olhava os suicidas, eles não tinham direito de ir para o céu. Enfim, tudo aquilo que nós já sabemos e que era uma carga muito grande de dor e de preconceito para uma mãe não poder enterrar um filho, uma mãe não poder rezar uma missa de 7º dia, e a família ficava mal vista porque ali teve um suicida, né? Porque antigamente, há 2, 3, 4 gerações lá para trás, a gente era regido pelas religiões, a gente era conduzido pela religião, né? Ela formava muito a nossa opinião. Hoje, graças a Deus, com a expansão de consciência que nós estamos tendo, nós estamos, sabe, buscando, sabe, compreender, sabe, um Deus através de uma fé mais raciocinada, de uma fé mais lúcida, não vendo mais Deus numa cadeirinha de barbinha branca, lá com uma varinha na mão querendo nos bater, né? Deus está em absolutamente tudo nesse universo fantástico de bilhões de estrelas, de galáxias, né? Deus não pode ser jamais concebido, né, antropomorfizado numa figura humana, jamais, né? Deus nós somos o DNA de Deus, nós somos a essência divina, né? Então a gente está abrindo a mente para muitas coisas e esse tio-avô que tirou a vida, toda aquela família sentiu uma dor muito grande, uma dor imensa, e ao mesmo tempo eles eram mal vistos pelas pessoas da época. E as pessoas, a família às vezes tinha vergonha, menos mãe, menos irmão, e não se comentava. E na geração seguinte, esse tio ele foi completamente excluído, ninguém nem sabia na geração seguinte, e quantas histórias que a gente de repente senta com os nossos pais ou com os nossos avós
E é muito bom, gente, eu recomendo vocês irem investigar a história do passado de vocês procurarem saber como é que foi a vida dos seus avós, como é que foi a infância dos seus pais, sabe? Buscar informação, como é que, sabe, eles, se são imigrantes, como é que eles chegaram no Brasil. Procurem, sabe, buscar a história de vocês, porque hoje nem isso nós temos mais. E muito daquilo que nós também não sabemos foi porque foi ficando excluído, não pertencendo mais à história por causa das dores, dos medos, dos preconceitos. Então esse tio, na geração seguinte, ninguém nem sabia que esse tio tinha existido, muito menos que ele tinha tirado a vida. Só que quando aconteceu a morte dele, houve um impacto emocional naquela família. E toda aquela dor emocional ficou registrado nos genes dos nossos avós. Porque a epigenética prova que nós herdamos todas as alegrias, todas as dores, todo o amor, toda a traição, toda a raiva, todo o ódio, todo o abuso, tudo está registrado, porque nós somos geneticamente 50% papai e nós somos 50% mamãe. Toda a nossa carga genética é 50% dos nossos pais. E eles trazem toda a história da ancestralidade deles, tá? Então, aquele tio, voltando a explicar para vocês, é um pouco longo, tá, gente? Tenha um pouquinho de paciência, porque aí vocês vão podendo ter mais um pouco de compreensão em relação à lei do pertencimento. Então, aquele tio que ficou esquecido porque ele tirou a vida, na geração seguinte, que é a geração dos nossos pais, tá? Algum familiar vai começar a ter tristeza e desejo de ir embora. Porque aquele ancestral, aquele antepassado que foi excluído, ninguém honrou ele. Porque, como eu expliquei para vocês, as pessoas tinham vergonha, as pessoas tinham medo. E não contaram para a geração seguinte, vocês tiveram um tio, ele tinha dificuldade, né? Ele tinha problemas emocionais, ele vivia muito triste, ele deu cabo da vida. Ninguém pode ser excluído. E nós não temos o direito, sabe, de julgar ninguém, seja lá qual for a escolha, tá? É impactante as constelações familiares, porque a gente não pode julgar um assassino, a gente não pode nem condenar um pedófilo. Todo mundo, tudo que acontece conosco, tá? São dores gigantes que nós trazemos na nossa alma e as coisas que nós herdamos dos nossos antepassados, tá? Isso é uma lei universal. A geração seguinte, ela vem para tentar melhorar, ela vem para tentar fazer a diferença. Então, nós herdamos tudo, sabe, o que aconteceu na história familiar dos nossos pais, tanto pai quanto mãe, tá? Então, esse tio que deu cabo da vida, que se suicidou, um descendente seguinte, da geração seguinte, dos nossos pais, ele pode começar a apresentar sintomas de depressão, de vontade de querer ir embora. E ele não tem motivo, de repente ele tem uma família boa, ele nasceu numa família boa, mas a dor do que aconteceu com aquele antepassado dele reverbera na alma dele. Sempre vai ter um na família, e ele geralmente ele sofre muito, ele costuma quebrar regras, mas ele vem com a grande missão divina de tentar melhorar o sistema dele, de curar aquela dor. Porque se essa dor não for olhada, não for curada, ela vai passar para a geração seguinte dos próprios descendentes. Então, quando se abre uma constelação, na lei do pertencimento, quando se abre uma constelação e aparece esse parente que lá atrás ele deu cabo da vida dele, no momento, a constelação ela tem dois momentos, tá? O momento que a gente vai procurar o que aconteceu e o segundo grande momento, que é o da solução, que a gente vai ressignificar, sabe, essa dor que apareceu, neste caso, essa exclusão desse tio suicida. E naquele momento,
sabe? As pessoas têm a chance de olhar para essa dor, de ver o que aconteceu, porque aparece no campo das constelações. É fantástico, é só fazendo, sabe? Pra gente realmente poder ver. É muito sério, esse trabalho é muito sério, sabe? Eu levo isso com muita seriedade, sabe? Porque nós estamos lidando, sabe, com seres humanos, com a história dos seres humanos. Eu tenho um comprometimento muito grande. E antes de eu estar aqui falando com vocês, eu passei pelas constelações. E foi maravilhoso. Foi espetacular. Eu sou uma pessoa antes das constelações e hoje eu sou outra pessoa depois das constelações. Estava com a minha formação dentro da terapia de florais, uma formação que eu fiz durante 3 anos com a fundação na Inglaterra, foi uma formação bem séria. E quando eu conheci as constelações, claro, primeiro eu fui experimentar como eu experimentei os florais. Eu jamais vou me permitir, sabe, entrar no universo de um ser humano se eu não tiver experimentado. Né? Então, a minha vivência profissional, ela tem muito da minha prática, da minha vivência. Eu não sou só teoria, né? Eu sou vivência. Então, eu sou um testemunho vivo do antes a minha vida das constelações e depois. E eu tinha todos esses receios que todos têm. Ah, imagina! Como é que é possível isso? Ah, não, é negócio de espiritismo, é negócio que baixa espírito. Gente, não é ciência pura. Nós temos, sabe, uma HD que traz todas as informações dentro do código genético e graças a Deus, a ciência, nós estamos numa época de tanta transformação, que coisa linda, que época linda que nós estamos vivendo no planeta. Ah, o Covid, o mundo tá acabando, tá nada. Nós estamos passando, sabe, simplesmente é o final de um ciclo degenerado e apodrecido e nós estamos na aurora de uma nova era, onde nós estamos tendo uma expansão de consciência, uma oportunidade tão grande de cura, de mudar as nossas vidas, de buscar autoconhecimento, de buscar através de todas as terapias alternativas que existem, para a gente curar essa ancestralidade que a gente traz. Sabe? Não vou entrar em religiosidade, mas já temos a consciência que somos imortais. É impossível eu estar aqui falando, sabe, com vocês e a gente achar que morreu, acabou. Impossível. Com tudo que a gente está adquirindo de conhecimento, de aprendizado, não dá mais para a gente achar que nós não somos seres imortais, que a gente vai, volta, vai e que as existências são grandes aprendizados para nós melhorarmos como seres humanos, sabe, como seres imortais, tá? E temos, sabe, a prova, sabe, de Deus em nossas vidas, até pela nossa própria existência. Mas deixa eu voltar para a lei de pertencimento, porque senão eu viajo. Então, na constelação, é lindo. Eu estou dando um exemplo de uma constelação que eu assisti. Esse tio foi amado, foi incluído nessa constelação, pelo que foi constelado. Ele se sentiu honrado. E eu vou contar uma coisa para vocês, uma particularidade para vocês. Essa pessoa, esse cliente que foi constelar, qual era o sintoma dele? Ele tinha depressão e vontade de morrer. Ele tinha um desejo enorme de dar cabo da vida. E ele falava para nós, eu não entendo, porque eu tenho uma boa vida. Eu não entendo o que acontece comigo, eu tenho um movimento que eu quero ir embora. E eu vou dizer para vocês que 6 meses depois, nunca mais que ele ressignificou, ele entendeu o que tinha acontecido dentro. Aparece, a história aparece. Ele foi lembrando de uma coisa que ele escutou, sabe? Ele foi lembrando de uma outra situação da tia dele que contou que teve um parente difícil lá, sabe?
lá na Europa. Então, sabe, depois de 6 meses, ele nos procurou e disse assim, muito obrigado, porque eu nunca mais tive vontade de morrer, de dar cabo da minha vida. E eu tinha um irmão que ele tinha a mesma vontade de morrer. E simplesmente, meu irmão nunca mais falou nisso, eu nunca falei mais nada. O que é fantástico, que o que acontece conosco, nós temos que ter entendimento que nós somos energia. A física quântica veio no final do século XIX, com essa chuva de estrelas, de gênios que apareceram aqui, entre eles Albert Einstein, que veio abrir a porta para a física quântica, e nós trabalhamos dentro das constelações muito com o legado da física quântica. Ah, Maria Tereza, mas como que a informação passou para o representante que estava lá representando o tio? Igualzinho que nós fazemos com o celular. O celular, quando eu digito a frequência de um número da minha esposa, quando ela atende, nós começamos a trocar informação eletromagnética. Quando você entra no campo da constelação familiar, ali se cria o campo daquela família e o constelado que está sentado lá, ele está passando informação através do eletromagnetismo para todas as pessoas que estão participando da constelação familiar, ou para os bonecos. Mas eu não vou falar dos bonecos hoje, tá? Senão não dá um nó na nossa cabeça. Então, através da física quântica, sabe, quando nós conversamos com o celular, é física quântica. É informação de eletromagnetismo numa frequência. Então tá indo por energia. A nossa voz, quando a gente chega do outro lado de lá, quando eu converso com a minha esposa, é energia. Isso aqui que nós estamos fazendo é pro eletromagnetismo, é energia. Então não dá pra gente ficar, sabe, mais tapando os olhos e não começando a ver que tudo é energia. O nosso corpo físico são trilhões de átomos condensados na matéria da terceira dimensão. Então a gente precisa começar a ter expansão de consciência, a procurar o conhecimento, porque essa terapia, essa técnica das constelações familiares é seríssima. Sabe, o Bert, dentro da humildade dele, ele disse que as guerras no mundo vão terminar o dia que as guerras dentro das famílias da humanidade terminar. Porque todos nós temos problema dentro da família. Não adianta, a gente pode ser o mais rico, o mais bilhardário e o mais pobre. Nós temos exclusão, que é a falta de pertencimento. Nós temos desrespeito na hierarquia, que nós não respeitamos os mais velhos, porque a segunda lei é a lei da hierarquia. E eu vou falar agora para vocês, tá? Sobre a lei de hierarquia dentro do amor. O que o Bert sacou, tá? E é incrível, né? Se a gente abrir o Novo Testamento, sabe? O Mestre Jesus, ele deixou um capítulo inteiro que se chama-se Honrar Pai e Mãe. E quando a minha mestra começou, na minha pós-graduação, ela começou a explicar a lei da hierarquia, eu comecei a chorar. Eu tenho uma grande ligação com Jesus, né? Por ele ter sido, sabe, o grande avatar que trouxe o legado da lei do amor para o mundo, o amor e o perdão. Então, na hora eu falei assim, nossa, o Cristo era danado, porque ele já sabia das constelações familiares, ele já tinha conhecimento das constelações familiares. Então, quando nós nascemos, um homem e uma mulher se conheceram, se apaixonaram, resolveram casar e num ato de amor nós fomos concebidos. Nesse exato momento, nós somos eternamente pequeno perto deles, eles vão ser sempre maiores que nós.
Porque hierarquicamente eles nos deram o maior presente que qualquer ser humano pode ter. É a vida. É o dom da vida. É o presente da vida. A oportunidade de abrir a porta para a existência dessa realidade física, para nós continuarmos o caminho da nossa evolução. Então nada, nem ninguém, nem um filho, nunca jamais será maior que um pai e uma mãe. Hierarquicamente, nunca os nossos pais serão maiores que os nossos avós. E assim sucessivamente. Aquele que vem primeiro tem precedência na lei da hierarquia universal. Não é só familiar, é universal. E nós vivemos hoje numa época que nós precisamos resgatar o valor dos mais velhos. Eles são sábios. Precisamos ensinar os nossos filhos a respeitar os mais velhos. Eles trazem a sabedoria da ancestralidade do mundo, da vida, da nossa existência. Então, quando um filho começa a se sentir no direito de apontar um dedo, de julgar um pai e uma mãe, nesse exato momento, esse filho, ele perde uma força da vida gigantesca. Porque ele, na arrogância dele, ele está julgando esse pai, essa mãe, que dentro do que eles puderam, eles ofereceram o melhor. E claro, nos dias de hoje, nós temos tanta abundância de alimentação, nós temos uma casa, sabe? Nós temos uma condição de vida que da geração dos nossos pais para trás, principalmente dos meus, eu tenho 58 anos lá para trás, eram gerações de muita fome, de muita escassez, não havia tecnologia, não havia computador. Eles trabalhavam desesperadamente até para trazer comida, eles não tinham nem casa. Então a questão do afeto era muito complicado e não existia tudo que nós recebemos nesses últimos 80 anos, que a humanidade ela evoluiu esses 80 anos, o que ela não evoluiu, sabe, desde que o homem nasceu na Terra. Nós tivemos uma explosão tecnológica de ciência fantástica. E muitas vezes a gente julga os nossos pais, os nossos antepassados, que nós devemos muito respeito a eles, e esquecemos que eles não tiveram o que nós temos hoje. Nós não passamos as necessidades que eles passaram, e aí um filho vem, aponta um dedo para um pai e para uma mãe e julga. Nesse exato momento, esse filho sai da cadeira de filho e ele se coloca na posição de querer ser pai e mãe, sabe, desses pais que ele está julgando. Ele perde toda a força de filho e começa a não receber o que ele mais precisa: de amor, de atenção, de força, de vai para a filha, de vai para a vida, de nutrição. E aí começam os problemas dentro da lei da hierarquia. Ou quando os pais se separam, pelo amor de Deus, preste atenção no que eu vou falar, na lei de hierarquia. Quando os pais se separam, não coloquem os filhos, sabe, na separação, no meio de vocês. As crianças, quando elas nascem, elas saem da maternidade, para elas sempre vai existir o pai e a mãezinha deles. As crianças, e mesmo quando nós estamos adultos, nós não queremos saber da vida sexual, da vida emocional, daquele homem e daquela mulher que são nosso pai e nossa mãe. São dois papéis diferentes. E geralmente os casais, quando terminam suas relações, aquele que está mais magoado põe os filhos contra aquele que foi embora, não importa se é homem ou se é mulher. Ou quando eles estão em crises, eles pegam e trazem os filhos para disputar e para ferir um outro. Se vocês soubessem o trauma, a dor que causa na alma das crianças, é tremenda.
As crianças sofrem desesperadamente porque elas amam. Não importa o papai e a mamãe delas. Não importa. Basta a gente lembrar da gente. Nós temos sempre um pai e uma mãe que é difícil, mas mesmo a gente tomando as dores de um ou de outro, a gente ama o outro. E é muito duro quando um filho começa a tomar dor de um pai para defender do outro, porque ele também sai da cadeira de filho, ele começa a perder força de filho. E ele vai tentar querer ser pai daquele ou mãe daquele, e ele vai levar bordoada, porque os nossos pais são fortes, eles dão conta do recado, eles nos deram a vida. Então a gente tem que não se meter na vida deles, só que quando as crianças são pequenas, elas estão reféns do pai e da mãe. Porque elas não têm esse entendimento quando a gente está mais adulta. E a gente adquire esse entendimento dentro das constelações. Eu tinha, sabe, uma verdadeira, e tenho, um amor gigantesco pela minha mãe. Tenho um grande amor pelo meu pai. Graças a Deus, com as constelações, eu pude encontrar o valor e o amor do meu pai, porque ele me deu a vida. Não foi um pai fácil, mas foi o pai que eu precisava. Foi o pai que a vida me trouxe para que hoje eu esteja aqui conversando com vocês, falando de família, falando de cura, falando de amor, falando das leis familiares que são universais, são leis divinas, são universais. Jesus trouxe a lei de amor, mas ele não deu conta de trazer, sabe, as leis que regiam o amor. Ele teve muito pouco tempo conosco, mas ele deixou uma, que é honrar pai e mãe, a lei da hierarquia, ele deixou. Ele não teve tempo, senão ele teria trazido as outras leis. A lei da fraternidade, o dar e receber é fantástico. Ele deixou muita coisa muito legal. Dos grandes mestres, os grandes avataras que passaram, eles trazem os mesmos ensinamentos de cura universais para toda a humanidade. Mas voltando para o Bert Hellinger, que ele também era um grande apaixonado por Jesus, porque ele foi padre, e ele larga a batina porque ele percebe que dentro da religião que ele seguia, o catolicismo, ela já não vinha mais de encontro com tudo aquilo que ele acreditava. Ele era um grande humanista, sabe? Ele tinha, sabe, um amor pela humanidade gigantesco. Então, muitas coisas ele já não concordava mais com os preceitos da igreja que ele seguia. Então ele agradece, ele não desonra a igreja, ele agradece tudo que ele recebeu e ele sai, ele se retira. E vai mergulhar de cabeça para continuar, sabe, o caminho de desenvolver e criar as constelações familiares, que hoje está em mais de 150 países no mundo, essa técnica de cura. E ela funciona. Então, nós já falamos da lei de pertencimento, estamos falando da lei da hierarquia, e vamos falar de uma lei que dá encrenca o tempo inteiro, que é a lei de equilíbrio, que é a lei do dar e receber. Exemplo: eu chego em casa e eu passei por uma banca de flores e eu comprei um vasinho de violeta e quis dar para minha esposa. Eu queria agradar ela. Eu cheguei em casa, eu dei o vasinho de flores, ela ficou feliz. E no dia seguinte, eu cheguei em casa e ela me fez uma omelete maravilhosa que eu adoro e sem eu ter pedido. Entende o dar e receber? Eu fico feliz e eu retribuo. O outro fica feliz e retribui. E assim vai. Eu faço, eu dou, eu tomo, eu espero, eu deixo o outro me dar. Mas só que geralmente isso não acontece. Geralmente a gente começa a dar muito. Tem um na relação que ele dá. Não deixa esse aqui retribuir.
Esse que está recebendo muito, ele começa a se sentir sufocado, porque ele precisa, sabe? Além de receber, ele precisa retribuir. Se ele não retribuir, ele começa a se sentir angustiado, sufocado. E o outro que está dando, ele está achando que é o máximo, ele é tão carente, ele é tão desesperado, que ele não dá tempo de o outro retribuir. Só que chega um momento que esse que dá muito vai começar a se sentir vazio. Nossa, eu faço tanto e não recebo nada. Nossa, eu faço isso, eu faço aquilo e não recebo nada. E começa as descompensações dentro dos relacionamentos. Isso é para tudo, gente. O dar e receber é para tudo. Numa empresa, vou pegar a nível profissional, numa empresa, tá você e seu colega de trabalho e mais um colega de trabalho e vocês têm um chefe. Um colega de trabalho pede a conta. Esse chefe chega e fala assim, olha, eu vou contratar um funcionário novo. Enquanto ele não chega, vocês dois dão conta do trabalho que o outro que foi embora? Aí os dois falam, ok, no primeiro mês, tudo bem. No segundo mês, peraí, esse dar e receber tá esquisito. Só nós fazemos? Cadê o cara que tava faltando aqui? Aí começam as encrencas dentro da hierarquia familiar, empresarial e da lei do dar e receber dentro dos relacionamentos profissionais. Um começa a fazer demais e o outro começa a explorar. Vai dar encrenca. Então é muito importante a gente estar atento e também falar, não gostei, não foi legal, pode parar, tá fazendo muito. E o outro vai falar, poxa, mas é amor. Mas é um amor que sufoca. Por isso que o Bert teve genialidade. Porque ele conseguiu perceber dentro do campo da constelação e da experiência dele nas constelações com os seres humanos que o amor tinha essas leis. E são essas 3 leis que regem o equilíbrio das relações, dos relacionamentos. Se a gente tá fora dessas 3 leis, vai dar problema na família, vai dar pau, vai dar exclusão e dá. Porque a gente é preconceituoso, a gente julga, a gente aponta o dedo, a gente exclui aquele que não pensa igual a gente. Às vezes, sabe, não se fala mais, se rompe por motivos, sabe, tão pequenos. E aí as pessoas morrem, aquela dor ficou impregnada na memória, sabe, do código genético daquela família, e essa dor vai para a geração seguinte. Vai ter sempre um filho ou uma filha, ou um tio, uma tia, ou uma mãe e o pai, que vai estar representando essa exclusão, essa dor. Vai no médico, faz terapia, toma remédio psiquiátrico, sabe, toma passe, toma reiki, e a pessoa não melhora. Ela tá carregando na alma dela a dor daquela história, daquela exclusão, daquele não pertencimento, daquele desrespeito que aconteceu na história familiar dela. Ou pode ser de pai ou pode ser de mãe. Quando a gente abre a constelação, a gente descobre. Eu tenho uma amiga muito querida, a Vera Baltazar. E ela me trouxe uma questão para eu falar com vocês sobre a adoção. Verinha, se você estiver me escutando, eu vou responder de uma maneira bem resumida para você e depois, em particular, nós conversamos mais. Não adianta vocês me trazerem um estudo de um caso fictício, de uma história familiar, porque a constelação, ela não trabalha com hipóteses, com suposições. Não adianta vocês chegarem para mim e me contarem uma história fictícia, ou virem me contar alguma história que aconteceu com a família de vocês, que eu não vou poder responder o que está acontecendo. Nós temos que abrir a constelação. E a Verinha me trouxe a respeito da adoção. Claro que o Bert, ele desenvolveu muito conhecimento, sabe, em muitas questões de âmbito familiar, e uma delas foi a adoção. Então, Verinha, o que eu posso te responder é que o Bert descobriu dentro das constelações é que uma criança, quando ela é adotada, tá, ela precisa primeiro ser, sabe,
consultada se ela quer ir para aquela família. E, em primeiro lugar, tentar levar essa criança para ela ficar ou com os tios desses pais, ou com os avós desses pais. As crianças, como ela tem a história genética do sistema familiar delas, elas têm que voltar para o sistema delas familiar. Porque uma criança, quando ela é adotada e ela vai para uma família que ela não foi gerada biologicamente, sabe? Vai chegar um determinado momento que todas as crianças adotadas, elas querem saber da sua origem, porque tá dentro da história delas, tá na alma delas, tá no corpo delas. E elas vão querer ir buscar as raízes delas. E muito das dores e dos conflitos que elas têm tá na raiz da ancestralidade dos pais biológicos. E os pais que adotam só podem ser felizes com essas crianças quando eles falam a verdade. Eu não sou seu papai, eu não sou sua mamãe, eu vou ser seu tutor. Eu vou tentar dar o melhor que eu posso para você por amor. E nós vamos tentar ser uma família. A verdade com essas crianças. E essas adoções só dão certo, sabe? Quando esses pais e essas crianças estão em comum acordo. E quando, não sabe, avós não quiseram, tios não quiseram, que é uma sacanagem, mas aqui não cabe julgamento jamais de espécie alguma, cada um tem que viver o que tem que viver. Então, em relação à adoção, Verinha, depois em particular eu vou te explicar melhor, porque senão eu vou bagunçar a cabeça das pessoas aqui, porque hoje eu quero falar da base da essência da constelação familiar, que são as três leis, as três ordens do amor que ele descobriu, né? E ele coloca, nós trabalhamos com estas três leis dentro das constelações. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós pegamos essas três leis e colocamos o que está em desordem. No momento da solução da constelação, que a gente passa quando a gente descobre o problema, o que está acontecendo, e aí todo o quadro se apresenta através dos representantes, nós vamos fazer a ressignificação com as falas, tá? E é lindo porque as pessoas choram, a gente se emociona, é espetacular, sabe? E a constelação, ela reverbera por ressonância mórfica. Mais de 2 anos a mudança continua acontecendo. E como é energia, toda aquela informação que naquele momento da constelação aconteceu e foi ressignificado, toda a informação para aquele campo familiar vai chegar para os avós, vai chegar para os tios, vai chegar para os sobrinhos, vai chegar para os filhos. Todos que fazem parte daquela família vai receber a cura. E é por física quântica, sabe? Não é por misticismo. Não é porque, sabe, vai baixar santos. E aquela pessoa, aquele ser que recebeu, que foi incluído, vamos voltar a falar, sabe, do tio suicida. Aonde ele estiver no universo, se ele estiver voltado, se ele estiver num outro corpo, aonde ele estiver, aonde esse ser, essa luz estiver, esse ponto de luz estiver, essa centelha divina estiver, ela vai sentir muita alegria, porque ela também vai receber informação. Não importa aonde ela estiver e que corpo ela estiver. Porque ela está sendo honrada e ressignificada. E cura aquele sistema. E a próxima geração dessa família, ela vem melhor, ela vem mais feliz, ela vem mais saudável, ela vem mais harmoniosa. Tá bom, meus amores? Eu acho que por hoje, sabe, tá excelente. Eu gostaria que, se vocês ficassem com dúvidas, por favor, dentro das leis da ordem do amor, escrevam para mim. Aí no meu canal do Instagram, tá o meu Facebook, tem o meu WhatsApp, se vocês quiserem entrar em contato comigo. Eu tô muito aberta para ser um canal, sabe, de divulgação das constelações familiares. Honrar o meu mestre Bert Hellinger, honrar o meu mestre Edward Bach, Dr. Edward Bach, que foi um grande homem que também sacou a cura através do ressignificado, buscando a positividade das nossas dores. E eu trabalho em conjunto com ele no meu trabalho no consultório, tá? O que vocês precisarem, estou à disposição. Vamos ter outras lives, vou falar, sabe, de outros temas.
E a próxima live que eu fizer, eu vou falar da boa consciência e da má consciência familiar, que é um tema também bem bacana. E o que vocês ficaram com dúvida, falem comigo, tá? Tem aí meu WhatsApp, eu tô aberta, sabe? Pra levar a cura, sabe? A cura de vocês é minha cura e a gente junto, sabe? Trabalhar para servir a humanidade, sabe? Para as pessoas ficarem mais felizes, mais alegres. Não tenham medo de olhar para dentro de vocês. Façam a viagem interior, busquem o caminho do autoconhecimento. Nós estamos numa nova era de luz. Nós temos todo o aparato tecnológico, agora nós precisamos ter o aparato da espiritualidade da alma, precisamos conhecer a nossa alma, navegar o nosso universo das nossas emoções, aprender a nos amar, aprender a nos respeitar, aprender, sabe, a amar o próximo sem julgar, a respeitar a opinião dos outros, sem a gente ficar pondo o dedo querendo impor a nossa verdade, porque isso dá briga, isso gera exclusão. Cada um tem o seu momento de despertar, cada um tem um momento, sabe, de ir buscar um outro caminho. Infelizmente a gente vai sempre pela dor, a gente vai sempre, às vezes quando perde um grande amor, mas cada um, sabe, tá navegando numa oportunidade existencial de crescimento. Então, abracem todas essas técnicas curativas que apareceram agora para nós nesses últimos 50 anos, porque elas curam. Se nós queremos viver num mundo melhor, mais harmonioso, com mais amor, com mais respeito, precisamos nos curar, precisamos nos perdoar, precisamos nos amar. É um desafio. É um caminho que não tem volta. E vou finalizar dizendo para vocês, o Covid está sendo uma experiência maravilhosa para a humanidade, para quem quer se transformar para melhor. Não seremos mais as mesmas pessoas, mas seremos melhor. Olha que coisa linda, quem diria que eu estaria fazendo uma live se não fosse o tal do Covid? Não ia, imagina! Eu sempre faço muita palestra presencial e como eu não pude mais fazer minhas palestras, eu tive que enfrentar, ai meu Deus, as redes sociais e estar aqui conversando com vocês. E eu agradeço profundamente a presença de todos, a participação de todos. E volto a dizer, se ficou alguma dúvida com uma coisa não compreendida, eu estou à disposição para poder tentar esclarecer melhor no que eu puder dentro, sabe, do meu humilde caminho de aprendizado na Terra, tá bom? Um beijo, uma boa noite, fiquem com Deus e pensem nas 3 leis que regem o amor. Se a gente seguir essas 3 leis, a gente vai viver mais feliz dentro do nosso sistema. Vamos tomar o papai e a mamãe no coração sem julgamento. Vamos aceitá-los, vamos tomá-los plenamente. O papai é o sucesso. A mamãe é a abundância, a prosperidade e a nutrição. Um beijo, fiquem com Deus.